O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 37 do livro do Gênesis, nos dá a ocasião de refletirmos a respeito de um pecado muitas vezes desprezado, tido em pouca conta, mas que é tão grande e terrível pecado: o pecado da inveja. Diz aqui no início da primeira leitura de hoje que Israel amava José mais do que aos outros filhos e fez para ele uma túnica de mangas longas, uma túnica colorida, e isso fez com que a inveja despontasse no coração dos outros irmãos, que não aceitaram a ideia de o pai amar um mais do que a outros. Uma realidade, meus santos, humana. Ninguém ama duas pessoas da mesma maneira, porque as pessoas também se deixam amar de modos diferentes. Então, é uma realidade que faz parte. Imagine, o próprio Jesus, ele tinha 12 apóstolos. Então, os 12 eram amados de uma maneira diferente
dos demais. Mas dentre os 12, Jesus tinha 3: Pedro, Tiago e João, que eram amados de uma maneira diferente, privilegiada, dos outros 12, né? Ou melhor, dos outros 9. Jesus tinha um amor de predileção para com Pedro, Tiago e João. E dentre os 3, existia João, que era tido como o discípulo amado. Então é próprio do coração humano eleger pessoas. Isso não significa que quando você ama mais um, você despreze os outros. Mas existe a diferença no amor. Não irei falar sobre isso, mas sempre que posso, gosto, como se usa aqui a expressão em Cuiabá de tchuçar, né? Então vou dar uma tchuçada nas mães que ficam dizendo que amam os filhos todos do mesmo jeito. Isso não existe. Nem mãe, nem pai. Não estou dizendo que não possa morrer por todos, mas não há como amar todos do mesmo jeito, porque todos somos diferentes. Pois bem, então Jacó amava mais José, e isso fez com que a inveja despontasse no coração deles. Se vocês quiserem depois aprofundar um pouquinho o tema, vocês podem pegar no catecismo, nos números 2534 ao 2540, quando dentro do 10º mandamento, porque o pecado da inveja é um pecado contra o 10º mandamento, vocês podem depois aprofundar um pouquinho mais este tema. No número 2538, o catecismo vai dizer: o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, que tinha várias mulheres, mas ele cobiçou a mulher de Urias. Isto é, ele viu aquela mulher bonita, e ao invés de ele se alegrar por um servo seu, o general Urias, ter uma esposa tão bela, ele se entristeceu por ela não ser sua. Então a inveja é um tipo de tristeza que você se entristece pelo outro ter ou ser o que você não tem ou não é. Aí está a maldade da inveja. Então o profeta Natã vai suscitar no coração de Davi o arrependimento por aquele pecado. Continua aqui no número 2538. A inveja pode levar às piores ações. Lembrem que Caim matou Abel por quê? Por inveja. Porque Deus olhou com agrado a oferta de Caim e não olhou da mesma maneira. Deus olhou com agrado para a oferta de Abel e não olhou da mesma maneira para a oferta de Caim. Diz que Saul ficou com inveja de Davi e queria matá-lo quando ouviu as mulheres dentre o povo cantando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul disse: como assim? Deram 10.000 a Davi e somente 1.000 a mim, que sou o rei. E a raiva, o ódio, o ciúme, a tristeza, a inveja botou do seu coração, e ele desejou a morte de Davi e se empenhou em executá-la. Então quer dizer, percebe, meus santos, essa tristeza, essa
esse tipo de tristeza que brota do nosso coração e que está, infelizmente, muitas vezes presente. Isto é, fazendo brotar intriga, ciúme, disputa, morte. Quantas vezes na família, por causa da inveja, a intriga entre os filhos, a intriga entre os parentes, numa comunidade, porque, sei lá, aquela pessoa, ele é muito amigo do padre, e as pessoas ficam com raiva daquela pessoa. A inveja no clero, a invidia clericalis, tem até expressão, porque infelizmente onde há homens marcados pelo pecado original, ela ali está presente. O bispo gosta mais daquele padre e os outros ficam com raiva dele. Ou aquele padre, ele é muito querido, ele é amigo daquele, mas não é meu amigo. Isso vai fomentando o desejo de morte. Isto é, eu quero acabar com a vida daquelas pessoas, ou eu as mato no meu coração. E isso, meus santos, muitas vezes está presente. Então eu gostaria que cada um aqui se analisasse e visse que não poucas vezes isso está presente entre nós. Essa tristeza, este tipo de tristeza que nos assemelha ao diabo. Porque, como diz lá o livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 24, foi por inveja que a morte, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. O diabo viu uma criatura, as criaturas humanas tão amadas por Deus e tão privilegiadas por Deus, que fez com que elas pecassem para que a morte entrasse no mundo. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Mas nós podemos pegar aqui tantos outros exemplos. Podemos pegar o exemplo de Isaac, capítulo... Não copiei, muito bem. Capítulo 27. Jesus, eu não acredito que eu não copiei. Não vou saber de cor. Velho, mas não lembro assim. Achei, tá? Tá velho, mas... 26. Gênesis capítulo 26, versículo... Podem pegar a partir do versículo 12. Diz que Isaac, o pai de Jacó, que é o pai de José, né? Que é da leitura de hoje, né? Pois bem, Isaac foi para uma terra, e ele semeou a terra, e ele colheu o cêntuplo naquele mesmo ano, porque Deus o abençoava. Então existiam vários semeadores, e todos semearam os seus campos, e Isaac colheu 100 vezes mais do que os outros. Diz então, versículo 13, que Isaac cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais, e ele se tornou extremamente rico. Ele possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos, e os filisteus o invejaram. Por isso entupiram todos os poços que Isaac tinha cavado, para que não tivesse água, não pudesse dar de beber aos seus animais e nem regar os seus campos. Percebe aqui a inveja. Nossa, o campo dele deu 100 vezes mais, os animais dele estão se multiplicando muito mais, ao invés de você se alegrar, porque aquela pessoa, os seus empreendimentos dão certo. Ao invés de você se alegrar, porque aquela pessoa, nossa, como ela é bonita,
Como ele é bonito! Graças a Deus, louvado seja Deus. Nossa, fulano tem uma saúde de ferro, e eu, misericórdia, vivo adoecendo. Senhor, dá-me saúde, mas eu me alegro pela saúde daquela pessoa. Nossa, fizemos o concurso, tinham várias vagas, fulano passou e passou em primeiro lugar, e eu nem passei. Tá bom, vou estudar mais, mas que bom, fulano passou. Percebe que nem sempre assim nós agimos. Isto é, a inveja brota do nosso coração, e eu não estou falando aqui de uma inveja de pessoas distantes, eu estou falando dentro da nossa casa, dos irmãos, que um irmão vê o outro progredindo, e ao invés de se alegrar, se entristece, porque fulano tem mais do que eu. Então é aquela realidade, infelizmente, que muitas vezes está presente no nosso coração. Então continua aqui o catecismo, dizendo aqui no número 2539, a inveja é um vício capital, isto é, ela gera muitos outros pecados. Já falamos, a intriga, a discórdia, a rivalidade, a morte, quando você deseja mesmo a morte da pessoa. Então dela brotam tantos outros pecados, e é claro, faz morrer a caridade no seu coração, e fazendo morrer a caridade no seu coração, você se torna propenso, você se torna uma presa fácil de tantos outros grandes pecados. Designa, continua o catecismo no número 2539, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado da sua apropriação, mesmo indevida. Então eu quero tanto ser rico, que eu sou capaz de roubar, de ser desonesto, porque eu desejo desmedidamente aquilo que se me apresenta como um bem. Então eu não tenho este controle, movido o quê? Pela humildade. Isto é, o invejoso, ele é necessariamente orgulhoso. Por quê? Porque ele não aceita que o outro seja mais do que eu, de que o outro tenha um dom que eu não tenho. Ele não aceita de ser, pelo menos naquele ponto, menos privilegiado. Não, que o meu pai, que a minha mãe ame mais o meu irmão do que a mim, eu não aceito. Não, que fulano seja mais inteligente do que eu não aceito. Não, que fulano tenha mais influência sobre os outros do que eu não aceito. Lembra que fizeram isso com Paulo? Está lá nos Atos dos Apóstolos. Também não copiei. 17, capítulo 17, versículo 5, diz que quando Paulo e Silas, eles converteram uma multidão de prosélitos gentios, e não poucas mulheres de destaque, mulheres que tinham dinheiro, os fariseus disseram: não, nós vamos nos voltar contra ele, porque todo mundo vai se converter. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 5. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe, e com esta gente amotinaram a cidade, assaltaram a casa de Jasão, procurando entregar Paulo ao povo. E é um tema que nós mais à frente na Semana Santa iremos desenvolver. Foi por inveja dos chefes do povo que Jesus foi crucificado. Então, meus irmãos, a inveja não é um pecadinho. A inveja é um pecado que nos assemelha ao diabo. A inveja é um pecado que destrói, que acaba a caridade no nosso coração.
A inveja é um pecado terrível e muitas vezes, infelizmente, tido em pouca conta. Isto é, nós não lhe damos muito valor, nós não combatemos a inveja desde o primeiro momento que ela se manifesta, aquele pequeno incômodo com o sucesso alheio, aquela pequena tristeza com a alegria da outra pessoa. Continua o catecismo no número 2539. Quando deseja um grave mal ao próximo, quando a inveja chega ao ponto de desejar um mal àquela pessoa, então já se torna ali um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência, mais do que o orgulho, mais do que a vaidade. O pecado diabólico por excelência. Da inveja, diz, continua Santo Agostinho, nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo. Bem feito, bem feito. E aí você procura vários defeitos daquela pessoa para que justifiquem esse desejo mal no seu coração. Bem feito. E o desprezar e o desprazer causado por sua prosperidade. Continua o catecismo, já vou terminando, no número 2540. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. Como é então que nós combatemos a inveja quando ela começa a despontar no nosso coração? O catecismo diz: pela benevolência e ação de graças. Quando você quer o bem da pessoa, e você não precisa sentir. É claro que quanto mais evoluído na santidade, mais você se alegrará com todo o seu ser pelo bem do outro. Mas você começa por atos de benevolência movidos pela inteligência. Isto é, eu quero o bem daquela pessoa. Nossa, a família daquela mulher que até que você não tem muita simpatia por ela, mas a família dela é tão feliz. Louvado seja Deus. Que bom, Senhor, que ela seja mais feliz ainda. Nossa, fulano tem uma namorada tão legal, e eu que tento namorar, nenhuma menina olha para mim. Louvado seja Deus, Senhor, que Ele tem. Consegue-me, Senhor, também uma namorada. Não há nenhum problema que você peça para você, mas você se alegra, você bendiz a Deus por Ele ter uma boa namorada. Nossa, Senhor, fulana engravidou e eu quero engravidar e não tenho conseguido, e fulana já é a segunda gravidez. Louvado seja Deus, Senhor, que o Senhor está dando esta graça à família dela. Senhor, se for da tua vontade, concede-me a mim também. Mas eu me alegro, eu vou me encontrar com ela e dizer: que bênção, fulana, você está grávida de novo. Que bênção, fulano, você passou naquele concurso, parabéns. E quando você perceber que a tristeza quer despontar do seu coração, você esmaga, como se esmaga a uva no lagar. Diz: louvado seja Deus, eu te bendigo, Senhor. Mas padre, não é falsidade? Não, você está louvando a Deus com a sua inteligência. Embora os seus sentimentos estejam, você vê que os filhos, você que se dedicou para educar os seus filhos, e eles se extraviaram, e os filhos daquela mulher que nem se preocupou tanto, são filhos bons, trabalhadores. Louvado seja Deus, Senhor, e tenha misericórdia dos meus. Mas eu me alegro pelos filhos de fulana estarem progredindo na vida, serem homens de Deus. Então a benevolência e a ação de graças que você as faz por fé por fé em Deus, por atos de inteligência. Eu te louvo, Senhor, mesmo que você de início você não sinta, mas você diz: não, isso agrada a Deus. Agrada a Deus que eu o bendiga
pelo bem que ele faz àquela criatura. Agrada a Deus que eu queira o bem àquela pessoa. E você vai colocando remédio, você vai colocando azeite na sua ferida. Vai colocando vinho e azeite. Vinho para purificar e azeite para umedecer aquela pele e ela possa cicatrizar novamente. Você vai colocando a graça de Deus. Então você vai rezar, você pede a Deus o dom da caridade. Senhor, eu quero ter caridade no meu coração, eu não quero ter inveja dos meus irmãos. Você vai receber a Eucaristia, você recebe e diz: Jesus, eu quero ter os mesmos sentimentos teus no meu coração. Tu desejaste o melhor para nós e acolheste o pior para ti. Obrigado, Senhor. Você vai se confessar, você se lembra que existe aqui e ali, pode existir, é verdade, que não necessariamente em todos, mas infelizmente na grande maioria, pode existir pecados de inveja, e você já arranca o mal pela raiz, e apresenta lá no confessionário, apresenta a Cristo, na pessoa do sacerdote, o seu coração que foi picado pelo pecado da inveja. E termino aqui, meus santos, com um dos primeiros. Sempre gosto de dizer primeiro que a pessoa já morreu, então ela não vai se envaidecer, né? Mas de uma paroquiana nossa, que eu, logo quando cheguei aqui, eu ainda era vigário aqui nessa paróquia, e eu fui atendê-la, e essa pessoa tinha uma doença que do seu corpo brotavam uns caroços, era feio de se ver, eram caroços, e ela já tinha amputado uma perna por causa disso, por causa desses caroços, que ela tinha desde criança, e ela ali na casa estava quente, e o telhado era de eternite, brasilite, aquelas telhas de amianto. Então naquele calor, aquela moça em cima de uma cama, com a perna amputada, com aquela doença feia, né? Toda doença é feia, mas essa era fisicamente, visivelmente feia. E eu não sabia que doença era aquela, perguntei a ela, né, por curiosidade: minha santinha, por que essa doença? Assim, ela: padre, ela é genética, qualquer um dos meus irmãos poderia ter, mas que bom, padre, que foi comigo e não com eles. E eu ouvi aquilo e pensei: será que eu diria o mesmo? Será que eu preferiria uma doença em mim para livrar os meus irmãos? Percebe que isso é o contrário da inveja, é a caridade. Você prefere, se existe uma coisa boa e uma coisa menos boa, ou se existe uma coisa boa e uma coisa ruim, então a boa para o meu irmão, a ruim para mim. Quando o invejoso diz: o melhor para mim, todos os melhores para mim e os piores para os outros, porque o invejoso é um eterno insatisfeito. Normalmente ele tem muitos dons, é claro, não tem todos, e ele se entristece e se morde interiormente por não ter aquele, não obstante muitos outros ele possua. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Deus que ponha caridade no nosso coração e extirpe, exorcize todo tipo de inveja que em nós possa existir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.